Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, é obrigatório usar capacete de segurança em empilhadeira? Essa é uma das perguntas que a gente sempre recebe, né? E outras nesse sentido de é obrigatório usar EPI em tal coisa, é obrigatório usar EPI em tal coisa. Onde é que a norma diz que tem que usar EPI em tal situação? Então, nesse vídeo, vamos falar sobre isso. E, do ponto de vista legal, o empregador é ele que define, com base, né, na avaliação de um profissional de segurança ou da CIPA, quais são os EPIs que serão ofertados e em quais situações será necessário o uso do EPI. A legislação ela não diz assim, usar EPI em empilhadeira, usar EPI no trabalho em altura, usar EPI, porque simplesmente é impossível prever a quantidade de funções que vão existir. É impossível até prever a quantidade de funções existentes hoje. Cada dia surgem novas coisas. A própria tecnologia acaba forçando a isso. Então, é impossível. A gente tem a ideia de que a legislação tem que trazer resposta para tudo, e às vezes ela não traz. Não da forma como a gente quer, assim, extremamente detalhado. Não traz. Ela traz uma percepção geral das diretrizes de segurança, mas assim, dizer em cada resposta para cada micro coisa, ó, tem que usar EPI na empilhadeira, tem que colocar editor, tem que isso, tem que aquilo. Não, a legislação não traz essas coisas para a gente. Ah, no trabalho, na construção civil, tem que usar EPI. Cara, imagina o tanto de coisa que tem na construção civil. Dá para dizer isso? É impossível você prever tudo. Então, a empresa é que vai definir sobre o uso do EPI. A NR1 e a NR6 trazem isso para a gente. Vou compartilhar aqui com você, né, o que a legislação diz a respeito do EPI, e eu acho que vai trazer luz aqui para o que a gente está conversando. Então, eu estou aqui na NR6, né, diretamente aqui no site do Ministério do Trabalho, e olha só o que diz aqui. Cabe à organização quanto ao EPI. Olha só, fornecer ao empregado gratuitamente o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas no item 1.5.1.2. E aí não fique assanhado aí, prevencionista, porque essas situações previstas está longe de abarcar todas as situações, porque, como eu disse, é impossível a norma trazer resposta para todas as funções, para todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Aí, se fosse assim, não precisaria de profissional de segurança. Se a norma fosse trazer resposta para tudo, não precisaria de um profissional de segurança. O profissional está lá justamente para isso, fazer a análise do risco, indicar o EPI adequado e passar para a empresa. A empresa tem que comprar o EPI XYZ e tem que fornecer o treinamento XYZ para o trabalhador trabalhar nessa situação com relativa segurança. Relativa segurança. Porque segurança 100% também não existe. Então, olha só. A empresa cabe o quê? Fornecer o EPI gratuitamente, adequado ao risco. Adequado ao risco. Ou seja, tem que ser fruto de quê? De uma análise de risco, para eu definir o EPI adequado ao risco. Vamos dar uma olhadinha lá na NR1. Primeiro, vamos passar no item 1.5.5.1.2. Vamos lá. Então, aí você tem 1.5.5.1.2, que foi justamente o que a norma diz. Olha aí, ó. 1.5.5.1.2. Então, vamos ver o que a norma diz aqui. Quando comprovada a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes, ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas observando a seguinte hierarquia.
medida de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização do EPI. Então, o que esse item aqui está trazendo para a gente? A hierarquia das medidas de controle. E é só. A hierarquia das medidas de controle. Então, você repare que o próprio item da norma não falou, olha, nas situações X, Y, Z, você vai usar o EPI. Não. Porque tem que ser fruto de uma avaliação do risco. Esse outro item aqui, 1.5.1.3, também é interessante. A implementação das medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos seus procedimentos a serem adotados, limitações das medidas de prevenção. Está falando o que aqui? Ó? Treinamento. Tem que treinar o trabalhador, tem que orientar. Então, a empresa vai definir as medidas de prevenção e treinar o trabalhador para ele saber o que fazer diante das medidas, diante do risco, né, do ambiente de trabalho. Tem outro item que meio que complementa esse, que está lá no 1.5.3.3. A organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo, para este fim, ser adotadas manifestações na CIPA. E comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de risco, de prevenção, no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. A organização deve adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho das ações de SST. E, em seguida, ele vem falar justamente sobre o processo de identificação de perigos e processo de identificação de riscos. Então, é a empresa que faz o levantamento de perigos e riscos, indica a empresa, sim, tá, através de algum profissional, técnico de segurança, líder imediato, CIPA, faz a avaliação do risco, indica os EPIs a serem adotados e a empresa vai adquirir esses EPIs, treinar os trabalhadores. Então, o segredo para não errar no fornecimento de risco é o quê? Fazer um processo de levantamento de riscos e de perigos coerente. Faz um processo de levantamento de risco coerente. Então, infelizmente, prevencionista, não existe resposta pronta. Tem que fazer a identificação dos riscos e dos perigos internos e externos. Não tem outra saída. A saída é o quê? A avaliação do risco. Não tem resposta pronta para isso, infelizmente. Vou usar o EPI para operar empilhadeira? Vou usar um capacete para operar empilhadeira? Depende do risco. É você que tem que fazer o levantamento aí na sua empresa. Qual é o risco de cair alguma coisa na cabeça do trabalhador? E se cair, será que o teto é suficiente para parar? Tem empilhadeira que tem teto. Será que o teto é suficiente para parar? Não sei. É você que tem que ver aí na sua empresa. Outra coisa que também não é interessante é adotar exageros. Tá? O capacete incomoda. Tem vezes que você vê empilhadeiras completamente fechadas e o cara com o capacete está dentro. O capacete incomoda, gente. Faz sentido usar o capacete mesmo? Ah, Nestor, mas em algum momento ele vai sair da empilhadeira. Ok. No posto de trabalho, ele vai sair lá perto. Normalmente, quando ele está ali perto das prateleiras lá, ele está dentro da empilhadeira, sim ou não? Então, é você que tem que avaliar na sua empresa quais são as variáveis para que você defina. Você vai definir o risco ocupacional e vai definir quais são os EPIs a serem utilizados. Tem muitas vezes o pessoal faz, né, matriz de risco, né? E essa matriz de risco vai ser feita onde? No inventário de risco do GRO, né, que depois vai para o PGR. E, em muitos casos, esse inventário de risco
até pela utilização de matriz de risco, ajuda a empresa a ter um caminho bem sólido para definir pelo uso do EPI ou não. Mas, de novo, prevencionista, infelizmente, não tem resposta pronta. Tem que usar capacete para operar empilhadeira? Você tem que fazer avaliação de risco aí na sua empresa, até porque nenhuma empresa é igual a outra, sim ou não? Você avalia o risco aí e a empresa vai definir. Vale a pena indicar o EPI, mesmo relacionado em relação ao desconforto, porque o risco é maior? Ou será que não vale a pena fornecer o EPI, porque o risco é muito baixo e ainda tem a questão do desconforto? Se acontecer a queda de alguma coisa, qual é a probabilidade de causar algum dano no trabalhador? Matriz de risco, ó. Qual é a probabilidade de causar algum dano no trabalhador? Se cair alguma coisa no trabalhador, qual é a probabilidade de causar algum dano e qual é a severidade do dano se vai causar? Aí você tem que olhar para o que a empilhadeira levanta para você poder definir. Dependendo do que a empilhadeira levanta, se for uma coisa super, super, super pesada, talvez o capacete nem resolva, né? Ah, ele levanta um negócio que tem 500 quilos. Oh, o capacete vai resolver muito se cair na cabeça dele um peso de 500 quilos, né? Então, tudo é questão de análise. Em outros casos, tem gente que trabalha em empresa, né, com empilhadeira que vai levantar a caixa de fósforo, que está envolta num pallet. Enfim, tem que ver. Então, uso EPI ou não uso? A resposta mais interessante para isso é: faça uma boa análise de risco. E com base na análise de risco você define. A norma fala para informar os riscos aos trabalhadores. Eu vou além, tá? Eu vou além. Igual a própria NR1 diz aqui, né? Houve a percepção do trabalhador em relação aos riscos. O trabalhador normalmente entende bastante do risco. Conversa com ele, questiona ele. E se acontecer tal coisa, o que, que dá? E se acontecer outra coisa, o que, que acontece? Qual a probabilidade de acontecer de uma caixa cair? Isso já aconteceu antes? E se aconteceu, qual foi o resultado? Questione. A avaliação de risco não deve ser uma coisa feita pelo profissional de segurança de forma isolada. É importante que ele converse com o trabalhador. É importante que ele ouça o lado do trabalhador, que é quem opera o sistema. Ninguém entende mais os riscos do ambiente do que o trabalhador. Ele está lá 8 horas por dia. O profissional de segurança, por melhor que ele seja, ele só passa pelos setores. O trabalhador é um excelente aliado no momento de fazer as análises de risco. Prevencionista, espero que vocês tenham gostado de refletir com a gente sobre essa questão. Aproveito para convidar você para conhecer o nosso trabalho. A gente acabou de abrir vagas, né, no nosso curso A Gestão da Nova CIPA, que fala sobre essa nova CIPA agora, né, que vai ter assédio moral e outras formas, assédio sexual e outras formas de violência, que vai lidar com várias questões. Então, a gente, no curso A Gestão da Nova CIPA, traz resposta para todas essas questões. O foco é o quê? Te mostrar como é possível você implementar uma CIPA, mesmo em tempos de CIPA que lida com assédio. Esse é o objetivo, mostrar como é que você pode ter uma CIPA eficiente e ser reconhecido por isso. Lembrando também que a gente também ministra treinamento de CIPA nas empresas, a gente faz diagnóstico de cultura de segurança, ministra treinamento de observação de risco. Enfim, temos um serviço de consultoria bem interessante, que talvez algum desses serviços te agrade. Talvez a gente vá na sua empresa ministrar uma palestra, uma CIPAT, etc. Para saber sobre os nossos serviços, acesse o site nestorwneto.com ou nos chame na rede social que a gente passa o link, se é que você não encontrou. Muito fácil. Só botar no digitivo Google aí, Nestor Wneto, você encontra. Mas se você não encontrou, se você quiser apenas tirar uma dúvida, entre em contato conosco, que talvez da sua dúvida saia um vídeo como esse aqui. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!